Seja bem-vindo, estamos voltando, retomando. Estamos estudando aqui a estação de número 1, a estação Viver, experimentando a vida cristã, e daremos continuidade agora. Paramos na página 52 e vamos agora continuar na página 53. Deus ainda está trabalhando em você. Passamos a ler então. Deus está trabalhando em você dia e noite para libertá-lo completamente de tudo aquilo que possa escravizá-lo. Você talvez já tenha ouvido falar da história de Michelangelo, que passando perto de um enorme pedaço de mármore jogado ao lado da estrada, outro escultor havia ficado desanimado de trabalhar com o mármore e descartou aquela pedra. Michelangelo começou a olhar aquele pedaço de mármore e ele ficou com os olhos fixos na pedra até que um de seus amigos ficou impaciente e disse: o que você está olhando, Michelangelo? E ele ergueu os olhos e respondeu: estou olhando um anjo. Ele conseguiu ver algo muito lindo e maravilhoso naquela pedra. Deus também vê algo maravilhoso em você e já começou o processo de transformação. Deus continuará esse processo até que Ele leve você aos céus para estar com Ele. A boa notícia é que ao longo do caminho Ele está esculpindo, está modelando você conforme a sua imagem. É claro que a gente sabe que isso não é algo fácil, é dolorido, mas vale a pena por causa dos resultados finais. Continuando. Tornar-se espiritualmente maduro é um processo que leva a vida toda. De tempos em tempos você terá picos de crescimento, mas você nunca alcançará a perfeição até estar na presença de Jesus. Você experimentará mais e mais a liberdade em Cristo na medida que entregar mais e mais a sua vida ao controle de Cristo. A razão disso ser um processo e não uma experiência instantânea é por causa do pecado. Os velhos hábitos são duros de matar. É difícil de abandonarmos o egoísmo. Nós nascemos com tendências de pensar que tudo gira em torno da gente. Os pecados do orgulho, da autossuficiência, pertencem de fato aos pecados mais enraizados. Para alcançarmos a liberdade espiritual, você precisa permitir que Jesus Cristo governe a sua vida. Mesmo que Cristo tenha pago pelo pecado com a sua morte na cruz, o processo de libertação da escravidão leva tempo. Em Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18, nós lemos assim: embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Eu gostaria que você escrevesse esse texto no seu caderno. Aproveita e escreva aquele título lá em cima. Deus ainda está trabalhando em você. E esse texto vai te ajudar a lembrar, a não esquecer de que o trabalho de Deus continua firme, constante, e você não vai poder parar de desistir no meio do caminho. Então escreva lá: Deus ainda está trabalhando em mim. Logo embaixo você escreva lá Romanos 6, 17 e 18 no teu caderno. E pode anotar também nesse caderno qualquer ideia, qualquer sentimento, qualquer pensamento que o Espírito Santo de Deus colocar no teu coração, para que você também possa mais tarde compartilhar com o seu discipulador. Você não precisa mostrar necessariamente o caderno para ele, se você não quiser, apenas mostre para que ele dê um visto, um ok rapidamente, para ele poder saber, acompanhar que você está dando continuidade nesse processo, tá bom? Vamos em frente, nós paramos aqui, né, na leitura do versículo. Você já escreveu no seu caderno, vamos continuar a leitura. Conheço um homem com aproximadamente 70 anos que frequentou a igreja e por isso muitos anos. Frequentou a igreja por muitos anos, mas nunca tinha andado em liberdade espiritual. Recentemente eu vi esse homem levar o seu crescimento espiritual a sério e dar largos passos em vitória espiritual como nunca tinha feito antes. Diante dos meus próprios olhos eu vi uma transformação acontecendo que realmente me impressionou. Isso é o que Deus quer ver na vida de todos nós. Deus está interessado na transformação e Ele aperfeiçoará essa transformação quando, ou à medida que lermos a palavra de Deus, orarmos e nos relacionarmos com os outros cristãos do corpo de Cristo. Nós vamos fazer um exercício agora, você vai escrever no seu caderno. Dentro dessas frases que nós temos aqui, que eu vou citar para você, que eu vou ler, você vai escolher qual é a frase verdadeira e vai copiar essa frase verdadeira no seu caderno. Tá bem? Então vamos lá, o exercício é: preencha, marque as alternativas verdadeiras
Ou seja, liberdade em Cristo significa o quê? Liberdade em Cristo significa o quê? Então você vai, se você está com seu caderno, vai pular 2 linhas e vai escrever. Liberdade em Cristo significa... E aí você vai copiar somente a frase verdadeira. Primeira alternativa. Vejamos. Seria verdade essa frase? Mudança, liberdade em Cristo significa mudança de mente, de emoções e, como consequência, uma mudança de conduta. Se for verdadeira, na sua opinião, copie no caderno. A segunda alternativa. Liberdade em Cristo significa liberdade para fazer qualquer coisa que surja naturalmente. Tudo que você sentir vontade de fazer, ou seja, qualquer coisa é possível porque agora você está livre em Cristo. Se você acha que essa frase é verdadeira, então copie no seu caderno. A terceira alternativa que você vai fazer agora é a seguinte frase. Liberdade em Cristo significa separação das áreas de escravidão geradas pelo pecado e Satanás. Liberdade em Cristo significa separação de áreas de escravidão geradas pelo pecado e Satanás. Quando ele fala que separação, você vai estar sendo separado das áreas de escravidão que foram geradas. Você vai estar sendo liberto. Talvez a palavra mais correta aqui seria libertação de áreas de escravidão geradas pelo pecado e por Satanás. Se você acha que essa segunda aqui, então, é verdadeira, copie ela no seu caderno. Agora vamos continuar a leitura nesse parágrafo que diz assim: você pode recomeçar a qualquer momento. Você vai pecar, você vai cair em vários momentos na sua jornada cristã, e isso é previsível. Porém, as Escrituras, ou seja, a Palavra de Deus, nos diz que quando pecamos, temos uma saída. Nós podemos confessar os nossos pecados a Deus. A gente lê isso lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, pule 2 linhas no seu caderno e escreva assim. Escreva assim, quando eu pecar, eu tenho uma saída. Tracinho, 1 João, capítulo 1, versículo 9. E, por favor, escreva esse texto, esse versículo, lá no seu caderno, porque ele é muito importante para você decorar. E eu passo a ler. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mais uma vez, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, copie esse versículo no seu caderno, e esse aqui é um versículo que você precisa decorar. É muito importante para a sua vitória. Continuando a leitura, algumas pessoas têm se referido apropriadamente a esse versículo como sendo o sabão do cristão. Quando você perceber que você cometeu um erro e está espiritualmente sujo, simplesmente recorra a esse sabão, ao sabão prometido, e desfrute de um banho gratuito. Não deixe que o inimigo condene você ao ponto de fazer você desistir de lutar. Mantenha os teus olhos fixos em Jesus. Confessar significa ver o pecado da mesma forma que Deus está vendo o pecado. Significa chamar o pecado de pecado e assumir a responsabilidade pessoal pelo pecado sem procurar desculpas ou sem procurar culpar as outras pessoas. Você precisa assumir a sua responsabilidade com respeito ao pecado. Foi você quem pecou, você que decidiu pecar. Continuando a leitura, apesar de estarmos caminhando em direção à maturidade espiritual, há uma parte de nós que tem uma propensão para o pecado. Nós pecamos porque somos pecadores, porém no processo da santificação, Deus nos deu o recurso de confessarmos os nossos pecados para Ele e de recebermos o perdão. No Salmo 51, versículo 4, você pode anotar no seu caderno, Salmo 51, 4, e copia lá, por favor. É importante você copiar porque é um exercício didático de fixação. Então, Salmo 51.4, tracinho, escreva: contra ti, só contra ti, vírgula, só contra ti, vírgula, pequei, e fiz o que tu reprovas.
Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Essa é a nossa confissão que nós precisamos fazer diante dos nossos pecados. Não adianta escondê-los, justificá-los, precisamos de fato confessá-los ao Senhor Jesus. Deus prontamente nos recebe por meio da sua graça, mas nós devemos reconhecer que Deus é perfeito, Deus é santo e que os nossos pecados eles são somente contra Deus. Para experimentar a liberdade espiritual, nós precisamos decidir parar de pecar. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que torne isso numa realidade. Não adianta ficar continuamente no pecado. Precisamos nos arrepender e nos posicionar. Peça ajuda para Deus, peça ajuda talvez para o teu discipulador para orar por você. Mas você precisa decidir parar de pecar. Então, pule 2 linhas e escreva no seu caderno: eu preciso decidir parar de pecar e pedir ao Espírito Santo que me ajude nessa batalha. Ponto. Pule 2 linhas e escreva 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 e copie no seu caderno o texto desse versículo, que eu passo a ler. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus, Ele é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que você possa suportar. Então, a palavra de Deus está nos deixando bem claro de que não há pecado, não há tentação que nós não possamos suportar, porque Deus já está providenciando a solução. O fato é que muitas vezes nós não estamos atentos ou não queremos estar atentos, mas não podemos culpar o pecado dizendo que ele é maior do que a nossa capacidade ou nos justificar dizendo que nós somos fracos demais. A questão é, se pecamos, pecamos porque nós queremos pecar. E essa é a grande tristeza para Deus, porque se quiséssemos, teríamos chances sim de escapar, porque Deus nos dá esse escape. Então, por favor, escreva no seu livro aí, no seu caderno, esse versículo que nós já acabamos de ler, 1 Coríntios 10, 13, e eu leio novamente. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que vocês podem suportar. Mas quando vocês forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que você possa suportar. Vamos passar então aos exercícios? Primeiro exercício, pule 2 linhas e escreva 1 João 1,9. Vá até a Bíblia e leia 1 João capítulo 1, versículo 9. Escreva a pergunta e responda: o que Deus fará se confessarmos os nossos pecados? Escreva a pergunta: o que Deus fará se eu confessar os meus pecados? E já responda. E depois mostre para o teu discipulador. Pule 2 linhas e escreva outra pergunta: existem pecados na minha vida que eu preciso confessar agora mesmo? Existem pecados na minha vida que eu preciso confessar agora mesmo? Pense, ore, peça para que o Espírito Santo de Deus te revele e escreva no seu caderno. Se você não quiser escrever no caderno, quiser escrever em alguma parte em branca para que o teu discipulador não precise ler necessariamente, para que você fique mais tranquilo, então você pode escrever num outro lugar, mas é uma oportunidade de você poder compartilhar com Deus. Eu sugiro que você escreva em algum lugar e você, depois de escrever, confesse e depois desenhe a cruz de Cristo bem grande sobre essa papel que você escreveu e declare o sangue de Cordeiro, o sangue de Jesus derramado sobre esse pecado e confesse que em Cristo você já está livre. Basta apenas tomar posse disso. Amém? Vamos prosseguir. A outra pergunta, outro exercício é a seguinte: caso existam, confesse cada pecado um a um e receba o perdão de Cristo. Então é o mesmo exercício, você vai escrevendo desenhando a cruz de Cristo sobre eles e vai declarando que você recebe, você confessa isso como pecado, confesse que isso trouxe dor e tristeza para Deus e muitas vezes para outras pessoas também, mas você pede perdão por cada um deles e tome posse desse perdão de Jesus Cristo.
Amém? Nós vamos deixar a outra página, página 56, para o próximo vídeo, e assim encerraremos essa lição. Que Deus te abençoe. Senhor amado, nós te pedimos a tua capacitação do teu Espírito sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Que o teu Espírito fale, Senhor, aos nossos corações e nos dê a liberdade em Cristo Jesus, do domínio, Senhor, dos nossos pecados. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.